A paz, irmãos. Eu me chamo Samir, eu sou um mensageiro especial e o tema da mensagem de hoje é o fermento dos fariseus, né? Vamos descobrir hoje o que é o fermento dos fariseus, que é dito em Mateus capítulo 16, versículos 6 ao 12. Seguinte, primeiramente eu quero dizer para vocês o que significa cristianismo, né? Cristianismo, cristão. Cristão é ser um pequeno Cristo, né? Um pequeno reflexo de Cristo. Isso é ser um cristão, é ser um seguidor de Cristo. O cristianismo gira em torno disso. Cristianismo não é uma religião, já avisando. Por exemplo, evangélico, católico é de religião, mas cristão é de seguidor de Cristo. Então, eu quero dizer a vocês que o meu canal não é sobre religião, é sobre cristianismo. Bom, explicando isso para vocês, né? Vamos explicar o que é o fermento dos fariseus, né? O fermento dos fariseus, no caso, é sobre um falso alimento, entende? O fermento é usado para fazer o pão. Deus nos dá o pão de cada dia. E tem o pão dos fariseus, né? Que é feito com o fermento dos fariseus, que contém hipocrisia, ensino corrupto e mentalidade de aparência. Esse é o fermento dos fariseus. Então, vamos navegar um pouco, né, a respeito disso, sobre o que é o fermento dos fariseus. Vamos começar com o seguinte: doutrina religiosa extrema, aqueles que vivem somente da lei. Tá aí, né? Pessoas que são mais apegadas aos mandamentos do que à fé. Pessoas que vivem somente de lei. Os fariseus naquela época, eles eram assim. Eles viviam mais pela lei, mais pelas obras do que pela fé em si. Tanto que quando Cristo apareceu, né, que eles, no caso, né, não gostaram dele. Eles não tiveram fé nele. Eles estavam muito apegados à lei, a normas. E por causa disso, né, os fariseus acabaram ficando contra, né, o Messias que eles falavam que tanto esperavam. Outra coisa, né, proibições sem sentido. Tipo, tem igreja que proíbe a pessoa ter de ter, né, no caso televisão, celular, essas coisas. Tem algumas igrejas que têm uma doutrina que eles proíbem coisas que não têm sentido. Uma coisa é proibir roupas curtas, outra coisa, né, é proibir pessoas de ouvirem músicas obscenas. Outras coisas são proibições que não têm nada a ver, que são proibições extremas, coisas que não tá na Bíblia, coisas que não fazem sentido. Então, algumas igrejas fazem proibições sem sentido às pessoas, né? Teve até um caso de um amigo meu que estava numa igreja, que teve uma mulher que ela fez uma proibição sem sentido. Ela disse que se uma pessoa estava fazendo academia, né, e alguém se escandalizasse com a roupa da pessoa, detalhe, ela não estava falando de roupas curtas ou roupas sensuais, qualquer roupa de academia, qualquer roupa. E se alguém se escandalizasse, a pessoa teria que sair da academia. Sendo que tem pessoas, né, no caso, tem pessoas que têm algum problema, alguma doença, que eles têm que praticar academia para poder, né, se manterem saudáveis. E aí, se imagina isso, né? Se uma pessoa dessa tivesse que parar de fazer academia porque alguém se escandalizou com o fato dele usar uma regata, né? Que eram roupas assim que eram citadas. Ou seja, aí a gente percebe, né, que nós tivemos uma fariseu nessa história, né? Uma professora que pregou isso. Uma história que um amigo meu me contou, né? Foi sobre isso, de uma professora que queria proibir, né, a academia nesse caso. Então, ou seja, né, nós vimos uma pessoa que estava mais apegada a um ensino corrupto, né, um ensino fraco, mais apegado a uma lei, e que nem sequer estava olhando todas as possibilidades, e estava ensinando isso para os alunos em uma escola dominical.
Outra coisa, salvação por obras, né? Essa doutrina da salvação por obras. Tá aí, né? Coisa de fariseu. Nós sabemos que algumas religiões acreditam nisso, que a salvação vem por obras, né? Algumas religiões, algumas igrejas, algumas doutrinas assim, que que a salvação pode ser alcançada pelos seus próprios métodos, por algo que você faz, tá entendendo? Isso também é doutrina de fariseu, salvação por obras. E outra coisa, mais apego à religião do que a Cristo. Como dito, né? Religião não salva. O que salva é Cristo, né? É guardar a doutrina de Cristo. E qual que é a doutrina de Cristo? Amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de tudo, né? E de todos, e ter fé que Jesus veio em carne, se sacrificou por nossos pecados e vai voltar para nos buscar. Isso é a doutrina de Cristo. Outras doutrinas não são necessárias, mas lembre-se de uma coisa, né? É, tem coisas que, tipo assim, que são doutrina da igreja, mas que dentro da doutrina de Cristo está incluído. Por exemplo, pessoas usarem roupas curtas na igreja fere o amor ao próximo, que é a doutrina de Cristo. Por quê, né? Porque você coloca o irmão em tentação. Ou seja, a pessoa está sendo tentada. Quando você tenta outra pessoa, você não está amando essa pessoa. Ou seja, né, certas doutrinas de igreja, né, para usarem roupas mais longas e não sensuais, roupas mais conservadoras, estão incluídos na doutrina de Cristo, porque essas roupas não vão tentar o irmão. Então, não confunda uma coisa com a outra. Lembrando disso. É, deixa eu ver. Já passamos por essa parte. Agora, outra coisa, né, que é dos fariseus, os anticristos. O que que são anticristos? Vamos explicar aqui, né? Primeiramente, pessoas que não pregam a cruz. Tem que pregar a cruz. Igrejas que só o pregam. Por exemplo, só mensagem de bênção e não pregam confronto, não pregam, né, o negue-se a si mesmo, não estão pregando a Cristo. Então, lembre-se, tome cuidado disso, da palavra que nunca confronta, que é só bênção, só bênção, só bênção e nunca tem algo para te confrontar. Isso é complicado, porque a gente sempre está errando. E a gente precisa ser confrontado em alguns momentos. E tem igrejas e pastores e mensageiros que eles só dão palavra de bênção e nunca uma palavra de confronto. E isso é algo perigoso, porque a gente começa a achar que a gente está certo o tempo todo, que a gente só ganha, só ganha, só ganha. E no cristianismo a gente também tem que perder. A gente perde amigos por causa de Cristo, às vezes a gente perde até emprego, às vezes a gente perde muita coisa, hábitos antigos, desejos, a gente tem que perder muita coisa por causa de Cristo. Então, essa doutrina que você só ganha, 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 ganha e nunca perde nada, não é algo de Cristo. Outra coisa, né? Pessoas que não creem em Jesus também são anticristos, né? Tomem cuidado com isso. A salvação vem através da fé em Cristo. Jesus é a nossa salvação. Ele morreu na cruz por nós. E ele pede para a gente negar a si mesmo e seguir a ele. Então, igrejas que não tem Cristo como o Salvador, né, são anticristos. Pessoas que acreditam, né, que podem ser salvos por obras, que podem ser salvos pela religião. Outra coisa, aqueles que querem acabar com as igrejas, aqueles que dizem que você não precisa ir na igreja ou coisa do tipo. Isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso. Porque, embora o, o cristão não seja um religioso, ele tem que frequentar a igreja mesmo assim. A igreja, né? Somos nós, mas nós temos um ponto de encontro. Nós precisamos estar reunidos. A igreja física é esse ponto de encontro. Sem contar aqui como que você vai aprender mais da palavra sem ter pregadores, pastores, ministros te ensinando. É algo muito complicado. Às vezes, se a gente ficar só em casa adorando, a gente não consegue ser tão frequente, né?
Assim, a gente precisa se reunir, a gente precisa ouvir a palavra juntos e congregar. Tanto que na Bíblia, no Novo Testamento, diz que a gente precisa prestar culto. Isso é dito. Então, a gente precisa sim ir na igreja. Outra coisa para vocês tomarem cuidado é com seitas, né? Seitas têm muito esse negócio de religião é o que salva, que só o grupo deles vão ser salvos, o que salva são as obras. Tome cuidado com seitas. Seitas também são anticristos. Outra coisa para vocês tomarem cuidado, né? Já falamos de doutrina religiosa extrema, anticristos, agora pastores políticos, que são pastores que misturam doutrina política com a fé. Seja aqueles que estão misturando coisas de política envolvendo na fé, distorcendo a palavra para favorecer grupos políticos, tanto quanto aqueles, né, que pregam a política e tentam forçar a igreja a seguir determinado lado. Lembre-se, né? A política foi criada por Lúcifer quando ele tentou, né, convencer um terço dos anjos a se unirem, né, a ele e colocarem ele acima, né, de Deus. No caso, aí foi criada a política. Ou então, quando a humanidade, né, pediu, né, para escolher um líder e eles escolheram Saul. Não estou querendo dizer que você não pode ter um lado político, só que você não pode pensar que o seu lado político é santo, tá entendendo? A política não é algo de Cristo. Tipo, você pode ter um lado político, mas não quer dizer que o seu lado político é exatamente cristão, tá entendendo? Não tem nenhum lado político que seja 100% cristão. Política é política, entende? Você pode ter a sua opinião política, mas não misture isso com fé, tá entendendo? Lembre-se disso. É, passando dos pastores políticos, os falsos cristãos influentes, né? Já reparou que tem muito aqueles influencers, artistas e famosos que postam versículos e falam de Deus, mas eles não são nada do que eles falam no prego? E mesmo assim tem muita gente idólatra, idolatrando eles, seja aqueles, né, que acabam postando é, essas mensagens bíblicas nas redes sociais, mas quando você olha para ver a vida da pessoa, ele está traindo a esposa, ele está dando golpe, tá entendendo? São pessoas que estão distorcendo a palavra. Isso é muito perigoso, gente, muito perigoso. E sem contar que também tem, né, os hipócritas igrejados, porque nem sempre esse famoso, né, essa pessoa popular em si que fala sobre Cristo e que posta as mensagens, nem sempre essa pessoa não está vivendo a fé. Às vezes são alguns que realmente são cristãos. Só que quando eles vão na igreja, o que que acontece? Os membros da igreja ficam querendo tirar foto e pedir autógrafo no meio do culto. Isso é uma hipocrisia dentro das igrejas. Na igreja nós somos todos iguais. O nosso astro, o famoso na igreja é Cristo. Lembre-se disso. Então, se uma pessoa famosa chegar na sua igreja, lembre-se, essa pessoa é que nem você. Todos nós precisamos de Cristo. Cristo é que é o famoso, tá entendendo? O resto é conhecido, tá entendendo? Lembre-se disso. É, agora, para finalizar, né, eu anotei, né, aqui uma frase, né, uma frase não, né, um texto, na verdade, que eu queria ler aqui para vocês, que diz o seguinte, preste atenção. Eu vou pegar aqui o meu caderno de anotação, que às vezes eu fico olhando para baixo, vocês talvez não sabem por quê, é que minha Bíblia fica aqui do lado, né, e o caderno que eu anoto algumas coisas fica aqui do outro lado. Então, seguinte, né? É, lendo esse texto final que eu quero passar para vocês, né? Com palavras que eu anotei aqui, né? Manualmente, que diz: o fermento dos fariseus contamina um alimento e fazem o pão corrupto parecer maior do que realmente é. Esse pão não alimenta o espírito, apenas corrompe a alma e distrai a mente. Começa com sabor doce, mas termina amargo.
se alimente com o pão da palavra de Deus, que é vida, verdade e caminho. Quem comer dessas cestas de pão, que são gratuitas, não aceita as migalhas dos fariseus, que envenena a carne, destrói a alma e despreza o espírito. Bom, espero que vocês tenham conseguido, né, entender a mensagem de hoje, né, sobre diferença de cristianismo e religião, sobre fé e obras, sobre a fé verdadeira e não a fé de aparências, né? E espero que vocês tenham conseguido compreender a mensagem de hoje. Bom, é basicamente isso. É, se você quiser ver, por exemplo, a playlist que eu estou fazendo, né, que é sobre a saga Provérbios, eu vou deixar um card mais ou menos aqui em cima. Vou deixar minha mão apontada aqui por mais um tempinho para eu poder ver na hora de editar os negócios do vídeo, né? Para poder colocar, né, o card aqui. Então, seguinte, se você gostou da palavra de hoje, né? Se você gostou, você deixa o seu like, ajuda muito aqui. Se você curtiu, você tem que deixar o like, né? Outra coisa, se você vê a necessidade de comentar, deixe seu comentário. Eu gosto quando vocês comentam no vídeo, quando vocês interagem. Então, se vocês comentarem, eu vou deixar um coraçãozinho aí, né? Que é o que eu posso fazer. E talvez responder, dependendo do comentário. É, vocês compartilham se vocês conhecem alguém, né, que precisa ouvir essa mensagem. É importante compartilhar o pão. Outros vão precisar ouvir isso. Se foi útil para você, também é útil para outras pessoas. E se vocês querem mais vídeos como esses, né? Você se inscreve aqui embaixo. Não sei se vai aparecer aqui ou se vai aparecer aqui o botão de inscrição. Você se inscreve e ativa o sininho também para poder estar acompanhando o canal e ver mais vídeos como estes. Bom, é isso. O vídeo de hoje foi isso, né? E espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado e até a próxima.